Bom dia, meus irmãos. Graça e paz estejam com vocês. Eu me chamo Rafael, eu sou membro da Igreja Batista do Fonseca e serei hoje o professor da Escola Bíblica Dominical do dia 23/8/2020. Então eu te convido a refletir comigo sobre a vida de Jó. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje, né? Ansiedade e a depressão por conta da perda. E vamos refletir, como eu disse, na vida de Jó, principalmente o capítulo 1, mas vamos pensar também sobre o restante do livro. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma oração. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento e pedisse a Deus que esse momento seja um momento de reflexão, um momento em que nós possamos elevar a nossa mente a Deus e melhorar o nosso relacionamento com Ele, ok? Querido Pai Celestial, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Te agradeço, Pai, por esse dia, Senhor, em que estamos na Tua presença mais uma vez. Senhor, te peço que em nome de Jesus ilumine a nossa mente com a Tua sabedoria hoje. Nos mostre, Senhor, a Tua sabedoria no livro de Jó. Nos mostre como a nossa vida pode melhorar, Senhor, se aprendermos a ter a fé e a paciência de Jó, Senhor. Nos ensine também como nos relacionar corretamente contigo, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Por favor, abençoe, Senhor, cada pessoa que está assistindo essa aula, que essa pessoa possa compreender, Senhor, os textos e absorver o teu conhecimento, Senhor. Por favor, abençoe a todos nós e que nós possamos ter também um dia de graça na tua presença. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E muito obrigado, Senhor. Amém. Então, irmãos, dando continuidade, nós sabemos que todos já perderam algo ou alguém precioso. E se não perdeu, vai provavelmente perder algum dia. Né? Isso é certo. Nós sabemos disso por causa da vida, né? Como ela é. Nós somos seres mortais, né? A vida e o mundo muda a todo momento. As pessoas nascem, as pessoas envelhecem. Agora a questão é como nós lidamos com a perda. Como nós lidamos com o sofrimento que pode atacar a nossa vida de um momento para outro. Quando nós sofremos essas perdas, como vai ser a nossa reação? Será que nós reagimos mal? Nós reagimos com desespero? Às vezes até com rebeldia contra Deus? Se nós reagimos assim, por que será? Será que seria porque o nosso coração está afastado de Deus? O personagem que nós vamos pensar hoje é Jó, né? E de que forma que Jó reagiu à tamanha perda que aconteceu na vida dele? Para Jó, tudo que ele recebeu, tudo que ele tinha de bom, ele tinha recebido de Deus, né? Provinha de Deus. E se ele recebeu tudo de bom que ele tinha de Deus, o próprio Deus tinha o direito de tomar. E é por isso que tem a célebre frase dele já no capítulo 1. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa atitude de Jó demonstra para nós o tamanho da sua fé e da sua paciência. E também o reconhecimento que ele tinha na grandeza de Deus e na condição de que Deus acaba sendo dono de todas as coisas, já que ele é o provedor de todas as coisas, inclusive da vida. Será que nós conseguimos reagir como Jó quando sofremos uma perda parecida com a dele? Então vamos pensar um pouquinho sobre o que aconteceu com o Jó. Aqui tem uma curiosidade, né, a respeito do nome de Jó. Significa hostilizado, perseguido, mas também pode significar homem voltado para Deus. Quer dizer, esse nome tem os dois sentidos, é como se fossem sinônimos. No hebraico antigo, hostilizado e voltado para Deus tinha praticamente o mesmo significado, né? Interessante isso. Então, eu te convido agora a abrir a sua Bíblia para ler comigo, Jó capítulo 1, ou ler aqui na tela mesmo, né? Eu estou usando aqui a tradução Almeida do século XXI, uma tradução que eu gosto bastante, bem moderna. Então, se você puder abrir a Bíblia, abra. Se não, leia comigo aqui na tela. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era homem íntegro e correto, que temia Deus e se desviava do mal. Jó teve 7 filhos e 3 filhas.
Possuía 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para sacrificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Certo dia, os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, e Satanás veio também com eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? Por acaso tu não tens protegido todos os modos a ele, a sua família e tudo que ele tem? Tu tens abençoado a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Mas estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, e ele blasfemará contra ti na tua face. Então respondeu o Senhor a Satanás: tudo que ele tem está sob o teu poder, apenas não estendas a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastavam perto deles. Então os sabeus os atacaram e os levaram. Eles ainda mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a notícia. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Veio um forte vento do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu escapei para trazer-te esta notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça, prostrou-se no chão e adorou. E orou: eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Então, irmãos, aqui está a história de Jó, né? O que Jó tinha? Em primeiro lugar, ele tinha 10 filhos, né? Eram 7 meninos e 3 meninas. E a história mostra para nós que Jó tinha um amor enorme por esses filhos, né? Ele passava a vida cuidando deles, né? Cuidando principalmente da vida espiritual deles. Jó se comportava realmente como um sacerdote e ele estava dia e noite preocupado com a vida espiritual dos filhos, né? Além disso, Jó perdeu todos os seus bens, e não eram poucos. A história conta que Jó era o maior do Oriente na época, quer dizer, ele era o mais rico, era o que tinha mais bens, mais servos, e ele perdeu tudo, e de uma vez só. E por fim, ele também vai perder a sua saúde, né? Não está aqui no capítulo 1, mas no capítulo 2 vai mostrar que Satanás, não satisfeito em tirar todas as coisas dele, pede a Deus para tocar também na saúde de Jó. Deus permite, e Jó acaba perdendo completamente também a sua saúde, tendo todo o seu corpo tomado por úlceras, né? E aí a pergunta que fica é: Jó merecia esse sofrimento?
Eu já vi algumas interpretações dizendo que sim, que ele merecia. Eu já vi outras interpretações dizendo que o sofrimento veio porque ele não tinha muita fé, porque a fé dele era pequena. Eu já vi interpretações dizendo que o sofrimento veio porque ele tinha medo, porque uns capítulos à frente, agora não me lembro qual, ele diz que tudo que ele tinha medo, tudo que ele temia veio contra ele. Mas a verdade é que o testemunho da Bíblia não nos mostra essa verdade. O que o testemunho da Bíblia mostra é isso aqui, ó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e desvia e evita o mal. Ou seja, o próprio Deus nos dá testemunho da perfeição da conduta de Jó. Então, isso nos deixa claro que ele não merecia. Então, por que aconteceu o que aconteceu na vida dele? Se você já leu o texto inteiro, você percebe que no final do texto Deus tem um diálogo longo com Jó, em que Deus se apresenta para Jó, apresenta a sua grandeza e apresenta também a sua santidade. Porém, em momento nenhum, Deus explica para ele o porquê do sofrimento dele. Aí nós sabemos no início da história que Satanás queria realmente prová-lo, né? Satanás queria provar que ele não era digno, que ele na verdade era um interesseiro, e Deus permite a prova. Deus permite que Satanás faça, né, tente provar que Jó era de fato interesseiro. Mas Deus sabia a todo momento que Jó não era interesseiro. Deus tinha alguma outra coisa em mente com todo o sofrimento de Jó. A gente vai ver isso mais lá para o final da aula. Em segundo lugar, no capítulo 2 da revista, a gente tem a ansiedade da mulher de Jó. No final do capítulo 2, depois que Jó perde também a saúde, a gente tem escrito, né? A mulher de Jó fala para ele: então sua mulher lhe disse, e ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Muita gente tem a tendência de ler essa parte do texto e julgá-la, né? Isso aqui é aquilo que nós não devemos fazer. É óbvio que nós realmente não devemos fazer isso aqui. Porém, como a história é a história sobre Jó e não sobre a esposa dele, o livro acaba não falando mais sobre ela. Só que a gente pode refletir no porquê que essa mulher chegou a essa conclusão, né? Por que ela manda Jó amaldiçoar a Deus e morrer? O que essa mulher estava passando, né? Em primeiro lugar, ela estava sem dúvida nenhuma com o coração despedaçado. Nós vimos que Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu os servos e ainda perdeu a saúde. O que essa mulher perdeu? Ela perdeu a mesma coisa. Ela perdeu os filhos, ela perdeu os bens, porque os filhos também eram dela, os bens também eram dela, né? E quando Jó perde a saúde, ela provavelmente começa a temer a perda do próprio esposo. O esposo, o marido dela, era o porto seguro. No momento que eles perderam tudo, o que sobrou para ela? Sobrou Jó. Mas Jó foi tomado por aquela doença, ela deveria estar muito ansiosa, ela deveria estar com muito medo de perdê-lo também. E na sua ansiedade, ela acaba afirmando para ele, morre de uma vez. Né? Isso nos mostra que ela estava numa situação de fato de desespero. Né? Isso aqui nos mostra uma característica de sintoma de ansiedade. Vamos ver aqui quais são os sintomas da ansiedade. Normalmente são sensação de que não vai dar conta, medo, que é provavelmente o que a esposa de Jó estava sentindo, inquietação, pensamento acelerado, quer dizer, ela no pensamento acelerado dela, ela acabou externando, né, colocando para fora pensamentos que ela não precisava dizer para o marido. Mas dá para entender perfeitamente pelo que ela estava passando e por que isso aconteceu. No capítulo 3, a revista vai falar sobre a depressão de Jó. Aí eu trouxe para vocês aqui, em primeiro lugar, quais são esses sintomas, né? Os sintomas que geralmente a pessoa deprimida tem. Ela sente tristeza, desânimo persistente, né? É aquela vontade de não fazer nada, aquela vontade de não fazer atividades que a pessoa normalmente adorava fazer, a pessoa não quer mais fazer. Ela sente uma estima muito baixa, ela se sente inútil, ela perde o interesse pelas atividades e, por fim, ela acaba perdendo o interesse pela própria vida. Será que Jó estava com esses sintomas? Eu peguei aqui alguns textos que estão na revista do livro de Jó que falam sobre isso. No capítulo 3, versículo 11, Jó fala: porque não morri ou desde a madre? Ou melhor, porque não morri eu
desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Já no capítulo 10 ele fala: a minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Não sou capaz de ajudar a mim mesmo, e não há ninguém que me socorra. Agora já não tenho vontade de viver, o desespero tomou conta de mim. E no final do capítulo 13 ele fala: o meu coração está agitado e não descansa, leva uma vida triste, como um dia sem sol. Né? Bem justificável, né? Muitas pessoas na mesma situação diriam as mesmas coisas ou até piores. Eu estava me lembrando hoje que eu tenho um amigo, né, um colega do trabalho, que anos atrás ele perdeu a irmã dele num acidente trágico, né? E depois disso ele se tornou ateu. E eu não descobri isso nesta ordem, né? Primeiro eu descobri que ele era ateu, porque qualquer coisa que você fale sobre Deus perto dele, mesmo que não seja com ele ri, ele faz piada, né? Ele tem uma atitude bem agressiva a qualquer assunto sobre cristianismo. Né? Eu conheci ele dessa forma e depois eu descobri o porquê. Ele sofreu uma perda violenta e passou a acreditar que Deus não existe. Né? Nós vimos no texto que isso não acontece com Jó. Jó fica deprimido? Sim, ele fica. Jó faz alguns questionamentos inclusive a respeito de Deus, ele faz. Mas em momento algum ele deixa de acreditar em Deus. Muito pelo contrário, ele adora e dá glória a Deus ainda assim, né? Por isso, nós podemos chegar à conclusão que é muito importante que, por mais que a gente tenha alguns desses sintomas diante da perda, né, o sintoma do medo e do sofrimento, a nossa fé não pode ser abalada e muito menos abandonada. Né? Eu acho que perdas todo mundo passa, né? Sofrimento todo mundo passa ou vai passar algum dia. Mas muito pior é aquele que não pode se esconder atrás do Altíssimo. Nós temos essa graça, né? Essa glória de poder nos esconder no Altíssimo. Ele é a nossa rocha que nos sustenta. Aqueles que não têm esse sustento, a única coisa que sobra para eles é realmente o desespero. Jó fez questionamentos? Fez, mas ele levou seus questionamentos a Deus. E nós, quais são os questionamentos que nós normalmente fazemos em meio ao sofrimento? Por que perdi meu emprego? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Por que fiquei doente? Eu não sei se os irmãos sabem, mas há algumas semanas atrás eu fiquei um pouco doente, eu tive um problema renal. Acabei indo para o hospital, né? Fiquei internado. E no hospital eu não estava questionando a Deus, né? Mas eu estava questionando o que eu fiz de errado para ficar naquela situação. Mais em termos assim, de comida, de bebida, né? As coisas que eu faço no meu dia a dia, eu comecei a me questionar o que eu fiz e o que eu não deveria mais fazer. Num determinado momento eu cheguei à conclusão que nem os médicos sabiam direito o que eu tinha. Ou melhor, o porquê que eu tinha aquilo, né? O que eu tinha eles sabiam. Porque eu questionei a eles, né? Se nem os médicos sabiam, como que eu ia saber? Não tem como. A grande verdade é que só Deus compreende o porquê que nós passamos pelas coisas que nós vamos passar. Da mesma forma que Jó em momento nenhum descobriu o porquê do sofrimento dele. Não tem como, nós nunca vamos conseguir alcançar a mente do Senhor para saber exatamente o que se passa na cabeça dele. Então, não vai ter resposta. E se não vai ter resposta, qual tem que ser a nossa reação? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a resposta de Jó. Essa deveria ser a nossa resposta. Mas então por que nós questionamos? Por que nós questionamos a nós mesmos e a Deus? Provavelmente por causa disso aqui. Né? É uma atitude típica humana do homem, né? do sujeito que quer ter o controle de tudo. Né? E normalmente as pessoas são assim, né? Elas querem ter o controle sobre a sua vida. Elas querem ter o controle sobre tudo que cerca. Só que nós não temos. Do dia para a noite acaba a nossa saúde, depois ela volta. Do dia para a noite alguém morre. A situação da economia do país muda e a gente acaba perdendo o emprego. Nós temos como controlar essas coisas? É claro que não. Nós não temos como controlar. Quem está no controle de fato dessas coisas? Quem está no controle dessas coisas é Jesus. Ele que está reinando, né, sobre o universo. Ele tem o controle de todas essas coisas. E nós não alcançamos a mente dele. Então o que nós temos que fazer? É descansar nele.
descansar na bondade de Deus. Isso é a única coisa que pode nos trazer alívio. E se nós temos fé verdadeira, é exatamente isso que nós temos que fazer. O fato é que nenhum passarinho cai na terra sem o consentimento de Deus. Você vê que na história de Jó, Satanás queria tocar em Jó, Satanás queria destruir a vida de Jó e provar que ele era de fato um interesseiro. Mas para fazer isso ele precisa pedir permissão a Deus. E não só isso, para falar diante de Deus, até para isso ele tem que esperar a permissão. Ele não pode falar se Deus não permitir, que dirá para pedir alguma coisa. Então, nós temos que confiar nos propósitos do Senhor. Em tudo que acontece, há o propósito de Deus, né? E a verdade é que, principalmente as perdas assim, em termos de vida dos nossos entes queridos, nós sabemos que não é para sempre. Se nós cremos de fato na salvação, na vida eterna, na ressurreição, nós sabemos que essa separação é uma separação temporária. Então, essa fé, pelo menos no caso desse sofrimento, que na minha opinião é o pior de todos, essa fé tem que nos consolar em algum momento, né? Se nós cremos de fato nisso. Alguém falou esses dias, né? Todo mundo quer ir para o céu. Eu ouvi alguém falar, não lembro quem foi. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Sem morrer, ninguém vai para o céu, né, irmãos? Esse que é o problema. Aí no finalzinho já da revista, a gente já está aqui agora partindo para o final. O autor, né, que nós sabemos bem quem é, o nosso querido pastor Eduardo, nos põe a refletir sobre algumas coisas. A primeira dela é: quais as coisas mais especiais que Deus fez na sua vida? O que Deus já trouxe de especial para a sua vida? Eu tenho certeza que você tem muitas histórias de bênção, muitas histórias de coisas maravilhosas que Deus te deu. De cara eu posso dizer que Ele te deu vida, né? Ele te deu vida. Se você está ouvindo essa aula, eu sei que você está vivo. E se você está vivo, essa vida foi Deus que te deu. E a Ele pertence essa vida. E se Deus não tivesse te dado todas as coisas que Ele te deu, né? Ele deve ter te dado sustento, Ele deve ter te dado roupa, Ele deve ter te dado lugar para morar, Ele deve ter te dado amigos. Como seria a sua vida se Deus não tivesse te dado todas essas coisas? E se Ele te deu todas essas coisas, por mais que você tenha uma perda aqui ou ali, você deve ou não continuar sendo grata a Deus. Jó manteve a sua gratidão a Deus mesmo quando ele perdeu tudo. Então, se Deus tirasse nesse momento tudo de você, tudo que Ele mesmo te deu, como é que seria? Você conseguiria agir como Jó e manter a gratidão? Essa é uma pergunta, essa é uma questão que você tem que pensar, você tem que refletir e você tem que conversar com Deus a respeito disso. Converse com o Senhor a respeito disso. Qual é o tamanho da sua fé? É aqui que a sua fé é medida. Se você mantém ela no momento da dor, no momento do sofrimento. Então converse com Deus, fale com o Senhor sobre isso. E conforme eu tinha falado logo no início da aula, por que Jó passou por tudo aquilo, né? Eu comecei falando que Jó começou a passar tudo aquilo por causa da prova, né? Satanás queria provar que ele era na verdade um interesseiro, que ele era fiel a Deus porque Deus abençoava ele, por isso ele era um interesseiro. No momento que ele perdesse tudo, ele amaldiçoaria a Deus. Eu não vou dizer que Deus queria provar o contrário, porque Deus não precisa provar nada para Satanás, e além disso, Deus já sabe de todas as coisas, né? Se Deus não queria provar nada para Satanás, qual era o propósito de Deus? Eu não sei se vocês já leram todo o livro de Jó, se não leram, eu proponho que você leia, tá? E lendo todo o livro, você vai perceber que a partir ali do capítulo 38, se eu não me engano, Deus começa um diálogo. Esse diálogo vai até o final do capítulo 41. Nesse diálogo, Deus se apresenta para Jó, né? Apresenta a sua grandeza, apresenta a sua soberania para Jó. E no final, Deus ordena que Jó o questione, porque Jó passou praticamente o livro todo, né, toda a parte central do livro. Jó diz que queria conversar, queria se defender na presença de Deus. Então, Deus concede a ele essa oportunidade de se defender e questionar a Deus no que ele quisesse. Então, quando Deus para de falar, seria o momento de Jó começar a questioná-lo. E vamos ver o que Jó responde para Deus. Ele responde isso aqui. Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido.
De fato, falei do que não entendia. Coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Com os ouvidos, eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo, no pó e na cinza. E se você for ler o capítulo final do livro, o capítulo 42, você vai perceber que daqui para frente Deus restaura a vida de Jó, né? Restaura tudo que Jó tinha, e além disso ele ordena que os amigos de Jó vão pedir a ele ajuda para que ele ore, né? Para que Jó ore pelos seus amigos. Ou seja, Deus passou aí 2 ou 3 capítulos se apresentando para Jó e questionando Jó, mas no momento que Jó reconhece a soberania de Deus, se arrepende e reconhece Deus como o dono de todas as coisas, Deus na mesma hora o restaura. Então, a gente pode chegar à conclusão que apesar de Satanás ter realmente o interesse de prová-lo, Deus tinha interesse em ampliar o relacionamento de Jó com ele. Isso quer dizer que todo sofrimento acontece por causa disso aqui? Não, não quer. Esse foi o caso de Jó. Mas pode vir a acontecer conosco também. Claro que não da forma que está aqui nesse livro, né? De outras maneiras, né? Mas o fato é que tudo que acontece na nossa vida de ruim tem um objetivo. Na vida do crente, né? Que eu quero dizer. Na vida daquele que é de Jesus. Tem um objetivo. E esse objetivo é aproximar o crente a Deus, aproximar o crente do conhecimento de Deus, né? E aumentar também a nossa fé. Então, irmãos, fiquem com essa reflexão, fiquem com esses pensamentos, reflitam, né? Qual é a reação que você costuma ter no momento de dificuldade, tá? Se você teve questionamentos, como aconteceu com Jó, se você entrou em desespero ou em ansiedade, como aconteceu com a mulher dele, irmão, não se preocupe, perdoe-se por isso, tá? Não fique chateado. Se você sentir a vontade de pedir perdão a Deus, ore, peça perdão a Deus. Mas lembre-se sempre que esses momentos vêm para aumentar a sua fé. Esses momentos vêm para aproximar você de Jesus Cristo. Então aceite a vontade de Deus e tenha a certeza absoluta que a vontade de Deus é sempre o bem. Deus é perfeito e bom, ele nunca pode fazer nenhuma maldade. Então tudo que Deus faz redundará no bem para a sua vida. Então, irmão, creia nisso. Vamos fazer uma última oração agora para finalizar essa aula. Eu espero que você tenha um domingo abençoado, tá? Eu não estou gravando isso aqui no domingo, eu estou gravando no sábado, mas eu espero que você tenha um domingo abençoado, tá? Que o Senhor Jesus esteja com você, que você esteja com a sua família, né? Que você reconheça todas as bênçãos que Deus tem trazido para a sua vida e dê glória a Deus, assim como Jó deu. Ok, irmãos? Então oremos. Querido Pai Celestial, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por essa reflexão, Senhor. Te peço que eu também tenha a minha fé aumentada hoje, Senhor. Senhor, eu não sei o que vai acontecer no futuro, porque o futuro pertence a Ti, Senhor. Mas que a Tua vontade seja feita na minha vida, Senhor, e na vida de todos os nossos irmãos que estão agora assistindo essa aula, Senhor. Sim, Pai, nós sabemos que a Tua vontade é o único bem que existe. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor controla não só a vida dos Teus servos, mas a vida de todos os homens e mulheres que estão sobre a face da terra. E nós confiamos no Teu governo, Senhor. Então governa mesmo sobre a nossa vida, Senhor. Pai, nos dê a fé e a paciência de Jó, Senhor. E ainda aumente mais ainda a nossa fé, Senhor, para que no momento da provação, para que nós possamos não questionar, mas somente glorificar e confiar em Ti, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, agradeço a Ti pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela minha família, pela minha esposa, pela minha casa, Senhor, e por tudo mais que o Senhor tem me dado, Senhor. Muito obrigado pela Igreja Batista do Fonseca, muito obrigado pelo nosso pastor e pela sua família, Senhor, muito obrigado pelos diversos irmãos e irmãs da Igreja Batista do Fonseca. Eu te peço agora, Senhor, que abençoe a vida dos meus irmãos, que esteja com cada um deles, Senhor. Proteja a vida dos meus irmãos, Senhor, da doença, da peste, do sofrimento, Senhor. Por favor, proteja os entes queridos dos meus amados irmãos, Senhor. Que o Senhor esteja com eles, consolando e abençoando o tempo todo, meu Deus, e aumentando a sua fé. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. E já te agradeço com a certeza que o Senhor nos ouve e nos abençoa a todo momento. Muito obrigado, Senhor. Amém.
Então até mais, irmãos, até a próxima. Agradeço vocês por estar comigo nesse vídeo até aqui. Que o Senhor esteja com vocês e a graça de Deus esteja conosco no fim do dia. Abraço, tchau!